Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos resolver mais uma questão de construções geométricas. Eu tirei esse exercício de um canal chamado Geometria Raiz. Eu vou deixar o link do vídeo em que o professor ele resolveu esse exercício de um jeito diferente do meu, e como eu resolvi esse exercício de uma forma diferente, então eu vou colocar aqui essa segunda solução para este exercício interessante. Então nós temos aqui um triângulo de lados 8 raiz de 11, 28, 3α e 2α de ângulos. Nós queremos descobrir o valor desta medida x aqui. E a gente não quer descobrir o alfa, nós queremos descobrir o tamanho da base aqui deste triângulo. Bom, nós podemos aproveitar este ângulo aqui, ó, de 3α e fazer uma seviana, né, de modo que aqui nós tenhamos alfa e aqui nós tenhamos 2 vezes alfa. Eu só dividi este ângulo de 3α em 2α mais alfa. E por que fazer isso é interessante? Porque daí nós conhecemos este ângulo aqui, ó. Este ângulo, ele é um ângulo externo a este triângulo. Ou seja, ele vale a soma dos ângulos internos não adjacentes a ele. Em outras palavras, este ângulo aqui, ele vale alfa mais 2α, ou seja, 3α. E por essa razão, essa construção ela nos permite observar dois triângulos semelhantes na figura. Quais são os dois triângulos que são semelhantes? Bom, esse triângulo aqui que ficou formado, ó, ele tem ângulos aqui de base 2α e 3α. E o triângulo original, ele também tem ângulos 3α aqui de base e 2α. Então são dois triângulos semelhantes, né? Eles possuem esse ângulo aqui, ó, em comum. Vou colocar aqui como um traço roxo para indicar que este ângulo é o ângulo comum a esses dois triângulos. Então nós vamos fazer uma semelhança de triângulos para resolvermos esse exercício. Então eu vou chamar esse segmento aqui, ó, de A. Esse segmento que vai deste ponto até este ponto. E vou chamar este segmento aqui de B, que vai deste ponto até este ponto. Ou seja, A mais B igual a 28. A mais B é igual a 28. Bom, vamos agora usar a semelhança de triângulos, né? Então vamos começar aqui com o 28. O 28 do triângulo grande, que é o A mais B, ele está ligado aos ângulos de 2α e ângulo roxo. Então vamos colocar aqui. O 28 do triângulo grande, ele vai estar para quem do triângulo menor? Quem do triângulo menor está ligado aos ângulos roxo e 2α. Ó, o ângulo roxo está aqui, o 2α está aqui, é o 8 raiz de 11. Então o 28 está para 8 raiz de 11. Assim como o 8 raiz de 11 do triângulo grande, vamos colocar aqui, 8 raiz de 11 do triângulo grande, ele está ligado aos ângulos roxo e 3α, né, do triângulo grande. O 8 raiz de 11 está ligado aos ângulos roxo e 3α. Quem do triângulo menor, deste triângulo aqui, está ligado aos ângulos roxo e 3α? É o A. Então, 8 raiz de 11 está para A. Então, daqui a gente já vai conseguir descobrir quem é o A e já vamos também conseguir descobrir quem é o B, né, desta relação aqui, ó. Mas, continuando a nossa semelhança, né, o X que nós queremos descobrir do triângulo grande, ele está ligado aos ângulos de 3α e 2α. Quem do triângulo pequeno está ligado aos ângulos de 3α e 2α? É esse segmento verde que eu construí inicialmente. Vamos chamar esse segmento aqui de tamanho y. Então, o x está para y, né? O x do triângulo grande está ligado aos ângulos de 3α e 2α. E o y, aqui do triângulo pequeno, ele está ligado aos ângulos de 3α, né, e 2α. Então, o x está para y. Então, daqui vamos descobrir já quem é o A. Então, nós sabemos que multiplicando cruzado, né, 28 vezes A é igual a 64 vezes 11. Então, a gente pode escrever assim, o A, ele se escreve como 64 vezes 11 dividido por 28.
E daí nós podemos cancelar, né, o 64 com o 28 fazendo o seguinte, dividindo 64 por 4 dá 16. Dividindo o 28 por 4 dá 7. Então nós chegamos que o A ele vale 176 sobre 7. Né? Se a gente fizer 16 vezes 11, vai dar o 176. E daqui a gente descobre quem é o B, né? Porque o B, a gente sabe que A mais B vale 28. Então, olha só, como A mais B vale 28, como está aqui embaixo, ó, então daqui a gente conclui o quê? Que o B ele é igual a 28 menos o A. Só que o A é 176 dividido por 7. Daí o B fica igual a 28 vezes 7 menos 176, tudo isso dividido por 7. Logo, quem vai ser o B? Quanto que é 28 vezes 7 menos 176? 28 vezes 7 menos 176 dá 20, né? Se você fizer a continha, vai chegar em 20 dividido por 7. Então, este é o B. Enquanto o A, ele vale 176 dividido por 7, o B vale 20 dividido por 7. Agora vamos olhar para este triângulo aqui, ó. Esse triângulo que nós construímos, ele tem ângulos de base iguais a alfa e 2α. Então lembre que num dos vídeos de construções geométricas, o que nós fizemos, né? Quando a gente tem um triângulo em que os ângulos são um o dobro do outro, né? Estão na relação de 2 para 1, então a gente consegue escrever a base aqui do triângulo em função desses outros lados do triângulo. Simplesmente por uma semelhança de triângulo, né? A gente prolongava aqui, né? Eu vou deixar o vídeo para vocês verem. A gente prolonga aqui, de tal modo que aqui tenha alfa, aqui seja alfa. A gente constrói esse triângulo isósceles, né? E daí a gente faz uma semelhança de triângulo entre o triângulo grande e o triângulo pequeno, né? Os dois triângulos, esse daqui e o triângulo grande, eles possuem ângulos alfa e 2α, então eles são semelhantes. Então a gente pode usar esse fato agora. E como é que é a relação de x com y e com b? Então a gente já sabe desse vídeo que o x ele é igual ao y ao quadrado menos o b ao quadrado dividido por b. Esse é o x. Sempre quando você tem um triângulo desse tipo, em que o ângulo da base é igual, melhor, os ângulos da base são alfa e 2α, um o dobro do outro, então a gente sempre consegue escrever esta base aqui, que é x, em termos de y e de b. E por que isso é interessante? É porque nós queremos saber quem é o x, né? Mas a gente também não sabe quem é o y. Mas daqui, ó, desta relação, a gente consegue, né, dessa relação aqui de cima, a gente conhece algo em termos de x e y. A gente consegue escrever o y em função de x daqui, ó. Né? Dessa expressão aqui, a gente consegue escrever o y, ó, como sendo igual a 8 raiz de 11 dividido por 28 vezes x. Esse é o y. Se a gente olhar para essa igualdade, ó, o y vai ser igual a 8 raiz de 11, vezes x dividido por 28. E daí a gente pode colocar o y aqui, né, vai ficar algo ainda em função de x, mas o b a gente já sabe, né? O b a gente acabou de descobrir aqui que é 20 sobre 7. Né? Então nós vamos fazer isso agora. O x ele vai ser igual a quanto? Vai ser o 1 sobre b, né? Isso aqui a gente pode escrever assim, né? Como 1 sobre b vezes y ao quadrado menos o b ao quadrado. Mas quem é 1 sobre b? Ó? O b está aqui, é 20 sobre 7. Então 1 sobre b é 7 sobre 20. Vezes o y ao quadrado. O y está aqui, ó. Então o y ao quadrado, a gente até pode cancelar, né? Simplificar esse 8 com 28, né? Simplificando ali o 8 com 28, 8 dividido por 2 dá 4, né? Fica 4 raiz de 11 vezes x, e o 24 dividido por 2 dá 14, né? A gente pode simplificar mais uma vez, vai dar 7 raiz de 11, ou melhor, vai dar 2 raiz de 11 dividido por 7. Então a gente já vamos colocar aqui, ó. Vai dar 2 raiz de 11 vezes x dividido por 7.
Isso daqui é o y em termos de x. Então, trocando aqui, ó, o y por essa expressão, o que nós vamos obter? Quanto que vale o y ao quadrado? É 2 ao quadrado, que dá 4, vezes 11, vezes o x ao quadrado, dividido por quem? Dividido por 49, né? Menos o b ao quadrado. O b ao quadrado está aqui, ó. O b é 20 sobre 7, então o b ao quadrado é 400, né? Dividido por 49. E daí a gente pode fazer o quê? Nós podemos cancelar esse 7 com esses 49 aqui, ó. Então vai ficar... Aqui vai dar 44x ao quadrado, né? Vamos obter 44x ao quadrado menos 400 dividido por quem? Por 20 vezes 7. 20 vezes 7, né? Porque a gente cancelou esse 7, né? 49 dividido por 7 dá 7, sobrou esse 7 aqui. Agora, nós podemos cancelar também, ou fazer uma melhor aqui, uma simplificação, né? 24 dividido por 2 dá 22, então vai ficar 22x ao quadrado. 400 dividido por 2 dá 200. 20 dividido por 2 dá 10, aqui embaixo vai dar 10 vezes 7. Daí a gente pode simplificar mais um pouco, né? O 22 dividido por 2 dá 11, vai ficar 11x ao quadrado, menos o 100 dividido por 2 dá... O 200 dividido por 2 dá 100. E o 10 dividido por 2 dá 5. Aqui embaixo nós vamos obter 35. Então tudo isso daqui é o x, né? Isso aqui é o x. Então nós sabemos que 11x ao quadrado menos 35x menos 100, isso daqui é igual a zero. E agora nós precisamos resolver esta fórmula de Bhaskara aqui, ó. Então, o x é igual a menos 35, que dá 35, mais ou menos a raiz quadrada do discriminante desta equação do segundo grau, ou seja, 35, menos 35 ao quadrado, né, que dá 35 ao quadrado, menos 4 vezes o 11 vezes o menos 100. Tudo isso dividido por 2 vezes 11, que dá 22. Logo, x é 35, mais ou menos, a raiz quadrada. Esse valor aqui, ó, se você fizer a continha aí, ó, eu já fiz aqui, eu cheguei em 5.625. 5.625. E que, por sinal, a raiz quadrada de 5.625 é igual a 75. Então, ficamos com 35 mais ou menos 75 dividido por 22. A gente não quer a parte negativa porque o x é uma distância, né? Então, nós queremos simplesmente a parte positiva. 35 mais 75 dá 110. 110 dividido por 22 dá 5. Então, esse é o valor do x. X obrigatoriamente deve ser igual a 5. Então é isso, pessoal. Um grande abraço a todos. Nos vemos na próxima aula e até mais!